Bom, pessoal, o professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Hoje vamos para mais uma provinha do nosso desafio. A terceira prova, a prova do dia 19 de janeiro. Vamos lá então com a nossa provinha aí da Fundatec. É uma prova onde a gente vai envolver aí 15 questões, um pouquinho a mais do que eu sempre falo, mas tranquilo. Vamos marcar aqui o vermelho e o amarelo já está marcado no realçar. Ok. Vamos lá. Se não conseguimos crescer, como será possível educar os filhos? Tá? Um texto bem tranquilo aí, vamos nele agora então. Na semana passada, um amigo me enviou um e-mail com um anúncio de um personal organizer. Ele sugeria que eu contratasse um desses profissionais para arrumar. Bom, isso tem uma lacuna aqui, ó. Além dessa lacuna aqui, ai, ó, não vai. Vou marcar aqui. Eu tenho ele aqui também marcado. Ok. Arrumar minha mesa. Deve ser o A aqui. Nós vamos ver depois. Nela é possível encontrar, convivendo ecumenicamente lado a lado, ou um em cima do outro, um saco de salgadinhos, uma imagem de São Francisco de Assis, uma lagosta de borracha e um dicionário de sinônimos. Às vezes, ó, vamos marcar aqui de novo. Preciso escrever com os cotovelos grudados no corpo, porque não tenho outro lugar para apoiá-los. Embora venha cogitando ter uma mesa organizadora, espaço aqui, ó. A aqui, deve ser um A. Uma, 2 décadas. Na minha bagunça pessoal, eu acho tudo e perco quase nada. É o meu jeito. Mas há algo bem interessante na brincadeira do meu amigo. A multiplicação de termos como personal e crush diz muito sobre a época em que vivemos e sobre os adultos que nos tornamos. O conceito de infância se consolidou no Ocidente a partir do século XVIII. Até o século XVI, assim que fossem desmamadas e conseguisse se virar sem as mães ou as amas, as crianças eram integradas ao mundo dos adultos e, como tal, eram responsáveis pelas consequências de seus atos. A infância, como idade da brincadeira e da formação escolar, ao mesmo tempo com direito à proteção dos pais e depois a do Estado. É algo relativamente novo. Como tudo, é também ou principalmente uma invenção cultural, um fenômeno histórico implicado nas transformações econômicas e sociais do mundo dos humanos, em permanente mudança e construção. Parece-me que hoje há algo novo nesse cenário. A partir do século XIX, vivemos a era dos adultos infantilizados, uma espécie de infância permanente do indivíduo. Não é por acaso que os coaches proliferaram. Coach em inglês significa treinador, originalmente treinador de times e de desportistas. Porém, hoje há profissionais que treinam alguém para se exercitar, comer, se vestir, namorar, conseguir amigos e empregos, lidar com conflitos matrimoniais e profissionais, arrumar as finanças e também organizar os armários e a mesa de trabalho. Nesses conceitos importados dos Estados Unidos, o país que transformou a infância numa bilionária indústria cultural. Opa, achamos um errinho aqui. É bilionária, não bilionária. Indústria cultural e de consumo. A ideia é a de que, embora estejamos no que se convencionou chamar de idade adulta, não sabemos lidar com nenhum aspecto da vida sozinhos. Coaches e personal trainers podem ser eufemismos para uma função muito parecida com a da babá. Crescemos, terminamos a escola, constituímos família ou não, vamos para o mercado de trabalho, mas precisamos de alguém que arrume nossa mesa e nossa casa, nos ensine a comer direito, nos diga como namorar e conseguir amigos, nos treine para impressionar o chefe e conquistar uma promoção. Ao nos reduzirmos a adultos que precisam de babás por total incapacidade de lidar com qualquer aspecto da vida, a que renunciamos. Há muito, mas o principal é que renunciamos à responsabilidade. A construção contemporânea de infância está fundamentada no conceito de que, tanto no estatuto social quanto no jurídico,
crianças são seres com direito à proteção e à educação, mas sem responsabilidade pelos seus atos. Crescer, tornar-se adulto, é justamente passar a responsabilizar-se pelos seus atos. Mas no caso das novas gerações de 20, 30, 40 anos, se isso ainda vale para o estatuto jurídico, parece perder força no estatuto social. Os adultos desse início de milênio parecem prolongar a infância no sentido da não responsabilização. Da mesma maneira, encarnam a geração do eu mereço. Está cada vez mais diluída a ideia de trabalhar por aquilo que se quer com a consciência de que custa tempo, esforço, dedicação. O fazer por merecer foi eliminado da equação. Quando essa crença fracassa, aí é hora de buscar os Happiness Coach, treinador de felicidade. O Dating Coach, treinador de relacionamentos amorosos. O Health Coach, treinador de saúde. O Conflict Coach, treinador de conflitos matrimoniais e profissionais. E o Diet Coach, vou ter que arrumar um desse aqui para mim, treinador de alimentação saudável. E etc. É estarrecedor verificar como as gerações que estão aí e as que estão vindo parecem não perceber que a vida é dura e dá trabalho conquistar o que se deseja. Mesmo que se esforcem muito, haverá sempre o que não foi possível alcançar. Há muito para pensar, por enquanto. Ainda bem que não inventaram um Think Coach, ou seja, o treinador de pensamentos. É Think Coach, tá? O treinador de pensamentos. Bem legal o texto, bem elucidativo. Eu vou arrumar para mim aqui, ó. Esse aqui, o Diet Coach. Vamos lá, questão número 1. As lacunas tracejadas do primeiro parágrafo são correta e respectivamente preenchidas com... Bom, vamos voltar lá, nós já vimos lá, eu falei para vocês que deve ser o A. Arrumar, quem arruma, arruma algo. A minha, é um A normal, a minha mesa. E a segunda no primeiro parágrafo seria essa aqui. Uma mesa organizada, A. Opa, mas esse A aqui, umas 2 décadas, é o A do haver. Tá? É o verbo haver. Então aqui seria o quê? A única alternativa que eu tenho, a normal, tá? Ali, a preposição, né? Artigo e do verbo haver seria a letra E, tá? Bem tranquilinha. Porque aqui é somente um A, arruma algo, né? A minha mesa. Então, artigo, pronome, possessivo, né? Possessivo, minha, e mesa, substantivo, ok, artigo. E aqui é o A do verbo haver. Bom, a questão 2. Assinale a alternativa que contém 2 palavras extraídas do texto que são proparoxítonas. Bom, olhando aqui, sinônimo é proparoxítona, anúncio é paroxítona. Décadas, proparoxítona, infância, paroxítona. Século, proparoxítona, consequências, paroxítona. Fenômeno, proparoxítona, histórico, proparoxítona. Então, está aqui já a minha resposta. Vamos ver, econômicos, proparoxítona, indivíduo, paroxítona, tá? Então, aí eu já consigo ver essas minhas palavras, tá? E consigo marcar corretamente. Questão 3. O termo desmamadas é decorrente do processo de formação de palavras denominado derivação. Bom, é derivação. Agora vamos lá. Prefixal, sufixal, regressiva, parasintética e imprópria. Bom, menos mal que ele não colocou o que? A nossa prefixal e sufixal. Então vamos lá. Desmamadas vem de mamar, tá? Palavra de origem, mamar. Mama. Vamos lá. Desmama eu tenho na língua portuguesa, mas mamadas eu não tenho na língua portuguesa. Então eu tenho um prefixo e tenho um sufixo. E elas não me dão entendimento nas duas, ok? Somente na parte prefixal. Então, se eu só tenho entendimento na desmama, mas não tenho entendimento na mamadas, então ela é o quê? Uma parasintética, ok? Se eu tivesse entendimento nas duas, né? 2 palavras, tipo infelizmente. Infeliz existe, felizmente existe. Aí ela seria prefixal e sufixal, mas eu nem tenho essa alternativa aqui, ok? Vamos lá agora.
Ao analisar as seguintes palavras retiradas do texto, constata-se um dígrafo que representa vogal nasal. É encontrado em qual? Bom, eu quero uma vogal nasal. Vogal nasal é aquelas todas as minhas vogais, o A, por exemplo, com o tio em cima, tá? Então é nasalização, é um dígrafo vocálico, ok? Lagosta, não tenho nenhum dígrafo, tá? Eu tenho aqui sim um encontro consonantal. Preciso, tenho um encontro consonantal aqui, ó. Responsáveis, responsáveis, opa! Responsáveis, quando eu faço a transcrição fonética, vai ficar pom, pom. Ó o ON aqui, ó. ON. Pom. Sa. Vez. Então eu tenho aqui o que? Nasalizado. Tenho um dígrafo vocálico aqui. Cultural. Cultural. Olha aqui, eu tenho aqui um encontro consonantal, LT aqui. E treinador. Treinador. Tem um dígrafo aqui, ó. Dígrafo não. Tem um encontro consonantal. Treinador. Mas ó, o nador. Eu falo ele, tá? Treinador. Ele não nasaliza. Então a minha correta aqui seria responsáveis, ok? Tranquilinha, sem problema. A questão 5. Com base exclusivamente no que é exposto no texto, é correto afirmar que tem que estar exposto no texto. A autora revela que escreve com os cotovelos grudados no corpo por influência de sua crença religiosa. Não falou isso. Ela falou que ela escreve com os cotovelos grudados por causa de um monte de coisa ali, mas ela não expôs no texto que era sua crença religiosa, ok? A infância é algo relativamente novo, tá? A infância é novo? Não, ela é velha aí. Pois o seu conteúdo, o seu conceito se consolidou no Japão e no mundo árabe até o século XVIII. Não, ela já vem antes disso. A era dos adultos infantilizados inicia neste século. É marcada pela proliferação de profissionais que treinam as pessoas para as mais diferentes necessidades delas. Isso está lá. Isso ele falou no texto. Aprender a lidar com os aspectos da vida sozinhos é uma habilidade que nem mesmo os treinadores possuem. Não, é o contrário, os treinadores possuem. Por quê? Eles já têm essa experiência. Então, é isso que fala o texto. As pessoas procuram para aprender. A ideia de trabalhar por aquilo que se quer com a consciência de que tudo custa tempo, esforço, dedicação, está cada vez mais assimilada pelos adultos. Acho que isso aqui não fala em nenhum momento no texto disso aqui, ok? Então, está ali, a minha correta é a C, ok? Questão 6. Uma questão típica aqui da nossa banca Fundatec. No período adaptado, é estarrecedor verificar como as gerações que estão aí parecem não perceber que a vida é dura e dá trabalho conquistar o que se deseja. Se a palavra geração, aqui ó, geração, fosse flexionada no singular, quantas outras palavras, quantas outras, eu não levo ela, quantas outras, precisariam ter a grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal? Vamos ver lá então. Se eu mudar em vez de gerações, geração, eu teria que trazer para o singular as, tá? Seria, é estarrecedor verificar como a geração que está aí, o aí não, está, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a cor aqui para facilitar, vamos colocar rosa, tá? A geração, né, que está aí, parece não perceber que a vida, tá, é dura e dá trabalho conquistar o que se deseja. Bom, quantas outras palavras eu modifiquei? Modifiquei somente 3. Então, modifiquei 3 palavras, ok?
Modifiquei o a aqui, que foi para o singular, o está, que está no singular, e o parece, que está no singular. Ok. A conjunção embora, tá? Em destaque no texto, para continuar exprimindo a ideia de concessão, deve ser substituída por. Pessoal, a única outra que eu tenho aqui que me dá concessão é conquanto, tá? Então eu preciso saber as principais conjunções onde eu posso fazer essa troca, ok? Aqui eu só tenho conquanto, é a única que eu posso o quê? Fazer a substituição para continuar exprimindo, né, a ideia de concessão, tá? Senão, não. A questão 8 é o seguinte. Na oração, os adultos desse início de milênio parecem prolongar a infância no sentido da não responsabilização. Ele quer saber que tipo de sujeito eu tenho aqui. Bom, ó, parecem prolongar, locução verbal, ok? Ó, verbo no infinitivo, ar, verbo auxiliar, verbo principal. Então eu vou lá, o que parece prolongar? Os adultos desse início de milênio. Então tá aqui, ó, adultos. Adultos é o meu sujeito, tá? Mas que tipo de sujeito? É um sujeito simples, mesmo ele estando no plural, é um sujeito simples, eu só tenho um núcleo composto, dois núcleos, indeterminado, eu sei onde é que ele está, mas ele está o quê? Ele vai vir com algumas situações onde eu não consigo identificar quem é ele. Inexistente, não existe, tem várias situações. Verbos, fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir. E o oculto, ele fica mascarado ali dentro do texto. Então tá aí, ó, simples, ok? Questão 9. A expressão às vezes. Poxa, pessoal, às vezes, ele quer corresponder a que tipo de locução? Às vezes, está craseado. Ok. Onde é que eu craseio, principalmente, as locuções? Nas minhas, o quê? Adverbiais, né? Femininas. Em adjuntos adverbiais femininos. Então, já está morta a minha cobra, já está aí, ó. Adjunto adverbial, tá? Ele é uma locução adverbial, tá? Está marcada por causa disso, tá? Tranquilo. A forma verbal cogitando pode ser substituída por seus sinônimos, listados abaixo, exceto, cogitando. Eu vou cogitar algo, tá? Eu vou o quê? Eu vou tensionar algo, eu vou imaginar algo, eu vou considerar algo, eu vou planejar algo. Eu não vou elucidar. Elucidar não é sinônimo de cogitando, ok? Elucidar é outra coisa, é descobrir. Então é diferente de cogitando, tá? Então aqui seria essa minha exceção, ok? No excerto, quando essa crença fracassa, aí é hora de buscar os happiness coach, treinador de felicidade. Pessoal, eu estou usando aqui, ó, eu estou usando, tá? Parênteses, tá? Parênteses. Esses parênteses eu uso porque eu quero explicar algo curto, ok? Eu poderia usar vírgulas? Posso, entendeu? Mas eu já tenho vírgulas separando mesmo as funções sintáticas, ok? Então eu estou usando os parênteses. Poderia usar travessão também, sem problema, tá? O travessão seria a minha opção, porque eu já estou usando vírgula para separar os itens de mesma função sintática. Então, expliquei para vocês agora aqui. Para manter a correta separação das expressões e, por consequência, não prejudicar o sentido original da mensagem, os parênteses podem ser substituídos por travessões, tá? Eu só posso trabalhar com 3 itens aqui quando eu quero dar esse grau de destaque. Ou eu uso travessões, ou eu uso vírgulas, ou eu uso o quê? O parênteses, tá? Então, se eu já tenho vírgula aqui marcando, como é que eu vou colocar vírgula, vírgula? Então tá fora. Então só sobrou qual? Os travessões, ok? Tranquilo? Questão 12. Ele diz o seguinte, tá? O fragmento o fazer por merecer foi eliminado da equação. Ele está me dando aqui, foi eliminado, opa, locução verbal, terminação ado ou ido, então isso aqui é uma voz passiva, tá?
Vamos continuar. Registra o emprego da voz passiva analítica. Show de bola, tá? O fazer por merecer foi eliminado da equação. Assinale a alternativa que mostra sua reescrita corretamente convertida para a voz passiva sintética ou pronominal. Tá? Eu vou ter que transformar ela com a partícula C. A única que eu tenho aqui, partícula C, olhando aqui, ó, porque o verbo foi o quê? Foi eliminado. Então, eliminou-se. Tá? Eliminou-se. Então, onde é que eu estou? Eliminou, já não é. Eliminou-se. Opa, aqui já tem um. Da equação houve eliminação. Errado. Houve eliminação do... Tá errado. O fazer por merecer foi eliminado. Tá errado. Então, a minha sobrou a letra B. Então, eliminou-se o fazer por merecer da equação. Então, houve a mudança, vai mudar, o fazer por merecer foi eliminado da equação. Porque o da equação aqui, ó, seria o quê? Quem elimina, elimina algo, tá? Verbo transitivo direto. Da equação seria o lugar. Então, aqui seria uma adjunta adverbial de lugar, fica no final. Então, eu tenho essa troca sem problema e vai ter o que? Utilização da partícula passivadora, ok? O pronome ele, na linha 2, em destaque do texto, está fazendo a retomada anafórica. Já foi falado e vai retomar. De quem, tá? Aí ele me diz lá, o amigo, o envio, o e-mail, o anúncio, o personal organizer. Vamos lá, na linha 1. Ele quer saber se ele. Olha só, na semana passada, um amigo, ó o sujeito, me enviou um e-mail com o anúncio de um personal organizer. Ele sugeria que eu contratasse um desses profissionais para arrumar a minha mesa. Quem é que fez isso? O amigo. Tá? Isso aqui é um termo anafórico, tá? Estou retomando. Então, aqui, ó, o correto seria o quê? O amigo, que seria o sujeito da oração. Considerando o que é exposto pelo texto, analisa as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. A total incapacidade de lidar com qualquer aspecto da vida faz com que os adultos renunciem à proteção e à educação. Não, isso aqui está falso, isso aqui ele não falou no texto. Isso aqui não é verdade, tá? Tornar-se adulto implica assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Esse aqui ele falou lá no texto. Então, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Vamos lá. A asserção 1 e 2 são verdadeiras, está fora. A 1 é falsa. A asserção 1 e 2 são verdadeiras, está fora. A asserção 1 é verdadeira e a 2 é falsa, ao contrário. A asserção 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Correto. A asserção 1 e 2 são falsas, está errado. Então, está aqui a letra D, ok? E a nossa última questão fala o seguinte. Assinale a alternativa que mostra uma palavra presente no texto que está grafada incorretamente. Você se lembra que eu marquei lá o bilionário? É bilionário, não bilionário, tá? As outras estão todas certinhas. Eufemismo, constituímos, ecumenicamente, exercitar, eu já vi lá no texto que já estava errado. Lendo aqui, ó, eu já vi que bilionária, não, é bilionária. Então, essa aqui que está errada, ok? E dessa forma aí nós terminamos, né, a nossa correção do nosso simulado, tá? Continuem seguindo, dê like, se inscreva no canal. Amanhã tem nova prova para vocês, ok? Beijo do gordo e até mais.